Amados. Primeiro eu quero agradecer eternamente a Deus pela cura da enfermidade incurável do pecado, porque esta é uma enfermidade que a ciência jamais poderia curar. Então, esta cura da enfermidade do pecado é a cura que todo ser humano precisa. Amados, nós vamos ouvir uma ministração que tem tudo a ver com o que nós ouvimos neste testemunho. E a ministração de hoje, o título é As Características da Igreja que vai ser arrebatada. Eu peço aos amados, é uma ministração crucial neste ministério, é o cântico do mensageiro que prepara o caminho do Senhor, é o cântico constante dele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas ele vai destrinchar os versículos 16 e 17 de uma forma tremenda. Então, amados, vamos prestar muita atenção. Esta ministração é básica para nós e para a igreja e para as pessoas que estão lá fora nos assistindo. Nunca ouviram uma ministração como esta, mas somente aqueles que realmente Deus chamou nesta hora para serem despertados do sono e verdadeiramente se preparar para entrar no céu. Então peço que todos tomem os seus cadernos, as suas canetas e não sei se seria possível, mas vamos ouvir as escrituras e anotar as escrituras em nome de Jesus. Muito obrigado, Supervisor Naldo. Estou vendo que ele está ali com o nosso amado Bispo Marcelo. Amados, estes são os cordeirinhos do Nordeste, tá? São os cordeirinhos de Jesus que estão, que o Senhor levantou desde o início deste ministério para ajudar os brasileiros a receberem a mensagem e entrar no reino dos céus. Vamos aplaudir, amados, o nosso supervisor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E toda a família, cada um mais abençoado que o outro, toda a família servindo ao Senhor. Este é o povo que vai entrar no céu, aleluia! Então vamos lá, amado Supervisor Naldo, vamos ouvir esta mensagem crucial neste dia, em nome de Jesus. Então, nesta conferência, eu foquei no versículo 17, em uma parte do versículo 17. E eu disse para eles que esta escritura em 1 Tessalonicenses 4:17 é uma escritura muito profunda que exige tempo para ser desvendada, revelada. Porque esta é uma escritura na qual o Senhor escreveu, e nesta escritura ele desvenda, ele revela a identidade da igreja que entra no céu. Então, a missão desta conferência era identificar a igreja que o Senhor me mostrou entrando na glória, glorificada e então entrando no céu. Então vamos ler a escritura em 1 Tessalonicenses 4:17, então desenrolar o resumo daquilo que o Senhor falou aqui nestes 3 dias a respeito desta tremenda conversa do céu para a terra. E ele diz no versículo 17, depois disso, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então no versículo 18 ele diz,
Portanto, consolai-vos e confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, no versículo 17, você vê que o Senhor escondeu lá dentro, ele escondeu lá dentro do versículo 17 a identidade da igreja arrebatada. Porque você vê que ele diz que depois disso, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então você vê que nesta escritura, que o que o Senhor enfatiza é que nesta escritura há uma geração aqui que ele chama de nós, a geração que ele chama de nós, a igreja chamada nós os vivos, nós os que ficarmos vivos. E quando você olha a história da igreja desde o primeiro século até agora, mais de 2000 anos mais tarde, então é impressionante porque esta carta foi escrita para a igreja na Tessalônica. Esta é a igreja do primeiro século. E você vê que eles já estavam esperando sinceramente pelo arrebatamento naquele tempo, esperando e se preparando com toda sinceridade e seriedade, se preparando muito, muito bem. E eu disse para eles que você vê agora que este nós, a geração nós, a igreja nós, eles estavam esperando pelo Messias no primeiro século. E isso se torna uma grande repreensão para a igreja. 2000 anos mais tarde, a igreja deste tempo. Porque você vê que naquele tempo eles já estavam se arrependendo, escolhendo a santidade, focando na vinda do rei. Então a pergunta se torna: quanto mais então a igreja deste dia presente, que já viu os 2000 anos passando, deve estar se preparando e está focando na vinda do rei. E você vê muito claramente que o que vem mais à frente é a diferença entre aquela igreja do primeiro século e a igreja deste dia presente, o contraste entre estas duas igrejas. O que é isto que os preparou para que naquele tempo eles estavam preparados para o arrebatamento, esperando o arrebatamento naquele tempo? Esta igreja que se chama nós os que ficarmos, nós os que estivermos vivos, o que é isso que eles fizeram naquele tempo que os preparou em prontidão para o arrebatamento, que é uma contradistinção, um grande contraste e diferença com a igreja deste dia presente. E você vê muito claramente que já desde o início, você pode ver que aquela igreja naquele tempo, eles estavam preparados, eles estavam esperando pelo Messias, porque naquele tempo eles estavam focados em Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. Este é o evangelho que eles tinham. Então você pode ver que a salvação deles era a salvação da cruz e do sangue. Então, a salvação deles era a salvação de Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. E o evangelho deles, que foi pregado para eles naquele tempo, naquela igreja, era Cristo Jesus foi crucificado e ele ressuscitou no terceiro dia. Mas se você comparar isto agora, de como eles se prepararam naquele tempo e há 2000 anos atrás, e esta igreja deste tempo, ele agora está lidando com esta igreja de vai, toque e reivindique esta bênção. Vai lá, toque e reivindique esta bênção. Essa é a igreja deste dia presente.
o evangelho da prosperidade. Se você ver a fidelidade da primeira igreja e comparar com a infidelidade da igreja deste dia presente, é espantoso. A primeira igreja era muito fiel a Jesus. Eles escolheram arrependimento, santidade, eles desejavam morrer pelo evangelho. Mas a igreja deste dia presente, quando você olha para ela, ela é infiel ao Senhor. E eu disse que quando você olha nós que ainda estivermos vivos, esta igreja em 1 Tessalonicenses 4,17, há tanto que está desvendado lá a respeito da preparação daquela igreja em comparação com a despreparação desta igreja deste dia presente. Deixe-me repetir. A primeira igreja era muito fiel e esta igreja deste dia presente é infiel. E eu disse que a próxima coisa que você descobre revelado naquela escritura é que você ouve o Senhor falando de um grupo de pessoas que não verão a morte. E você vê claramente que ele está falando a respeito de uma geração que não verá a morte, eles serão isentos da morte, exonerados da morte, como uma recompensa para eles pela sua fidelidade quando o arrebatamento acontecer. Eles não verão a morte, não experimentarão a morte, então eles não vão precisar de ressurreição. Então você vê muito claramente que o Senhor está falando de uma igreja, e esta igreja que eu vi aqueles que morreram e ressuscitaram primeiro, então eu vi que haverá ressurreição dos que morreram e ressuscitarão. Eles são glorificados e então eles irão encontrar o Senhor lá em cima. E então, agora tem esta geração, esta igreja, a igreja nós, que é isenta, exonerada da morte, e eu vi eles sendo trasladados para ir e encontrar o Senhor lá em cima no céu. Então, eles são glorificados. E você vê que o Senhor faz isto como uma recompensa pela fidelidade deles no tempo do arrebatamento. Então, você vê que este é o reconhecimento de Deus, reconhecendo-os e recompensando-os por tudo que eles passaram na busca pela fidelidade, pela santidade ao Senhor, não importa o que acontecesse. Pela sua fidelidade na busca pela santidade e a justiça pela vinda do Messias, não importa a perseguição que eles sofreram. E eu disse muito claramente que neste ponto no tempo, essa igreja em particular, que o Senhor chama de a igreja nós, é a igreja que não experimenta a morte. O Senhor Todo-Poderoso, Ele faz um convite público, um convite para eles, para ir e encontrá-lo nos ares. Um convite aberto, um convite público, para eles irem encontrá-lo nos ares. E você vê que eu disse muito claramente que tem o encontro do seu com o seu Criador nessa escritura. E você vê que no final o que ressalta mais é que naquele dia, quando você for encontrar o seu Criador, em 2 Coríntios 5:10, ele diz que todos nós temos que comparecer diante dele para recebermos a recompensa pelas coisas que nós fizemos através deste corpo.
E o Senhor está falando aqui a respeito de prestação de contas. Haverá uma avaliação. Cada pessoa será avaliada. Cada pessoa vai ter que prestar contas daquilo que você fez com a sua vida nesta terra. O que você fez com a sua vida nesta terra? As suas vidas nesta terra será avaliada, será checada e inspecionada. O que você fez com a vida que eu te dei? Você usou para pregar e servir o Senhor? Ou você fez o que você quis? Enquanto nós sabemos muito bem que esta reunião com o Senhor no tempo do arrebatamento, esta reunião será para aqueles que serão levados para a glória. Mas para dar mais gravidade a isso, eu trago referência de quando Nadab e Abiú vieram encontrar o Senhor sem se preparar. E você viu o que aconteceu naquele fogo que eles encontraram, que está escrito em Daniel capítulo 7, do 9 ao 14. Eu dei o exemplo de como Nadab e Abiú foram diante do Senhor e foram consumidos pelo fogo consumidor, que você vê descrito em Daniel capítulo 7, dos versículos 9 ao versículo 14. O fogo consumidor que sai de diante do trono de Deus. Então, eu disse, vocês se lembram quando Uzá tentou carregar a Arca da Aliança sem saber que ir diante da presença do Senhor Deus e Yahweh, meu amigo. Então, quando Uzá carregou a Arca da Aliança, ele não sabia que no propiciatório estava o próprio Senhor. E ele foi descuidadamente, relaxadamente diante da presença do Senhor e ele foi consumido. E eu também dei o exemplo de Isaías capítulo 6, quando Isaías comparece diante do Senhor, foi um momento aterrorizante, ele grita, porque ele entendeu que aparecer lá sem preparação você estará acabado, liquidado. Entretanto, nós vemos claramente na última parte do versículo 17 de 1 Tessalonicenses, quando ele diz: então nós estaremos com o Senhor para sempre. Você vê o Senhor fazendo um convite público e universal para esta igreja chamada nós. O Senhor vê que ele não está envergonhado de chamá-los para passar a eternidade com ele para sempre. Então o Senhor se identifica com eles publicamente, ele faz um convite público para passar a eternidade com ele. Isso é o que ele fala da igreja chamada nós os vivos, nós os que ficarmos, a igreja nós. Então, baseado nesta escritura, então este se tornou o tema no qual eu conduzi a conferência que durou 3 dias. Então, o título desta conferência então tornou-se a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A igreja nós. Deixe-me repetir isso. Novamente, eu disse que o título tornou-se a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O nome desta igreja é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, o subtítulo tornou-se Passar a eternidade com Jesus.
Então, o que eu essencialmente fiz e veio à tona naquela conferência é começar a gênese de como esta igreja começou, como estas ovelhas se prepararam para que o Senhor faça um convite público, sem nenhuma vergonha para ela passar, que Ele quer passar a eternidade com ela. E eu disse muito claramente que este passar a eternidade com o seu povo amado, do qual o Senhor está falando, tem sempre sido o tema central da criação. O Senhor passar a eternidade com o seu povo amado. E eu disse que se você olhar os eventos do jardim na criação, você vai ver que Adão e Eva eles tiveram a fase 1, a primeira fase antes do pecado vir, quando eles deveriam viver eternamente com o Senhor. Novamente, deixe-me repetir. Há uma primeira fase no jardim antes do pecado, a fase que é definida por Gênesis capítulo 2, 16 e 17, a lei da justiça, a lei da vida eterna, a lei exata da santidade de Deus, a lei exata da obediência voluntária ao Senhor. Gênesis 2, 16 e 17. Antes desta lei ser quebrada, o Senhor tinha a capacidade de viver com Deus eternamente, porque Ele disse, se você não tocar nessa árvore, você vai viver eternamente comigo. Novamente, eu repeti apenas o que eu disse, porque sua filha estava dizendo outra coisa. Você vê muito claramente que a primeira fase do homem no jardim era a fase antes da queda, caracterizada por obediência, e naquele tempo eles tinham a capacidade e a propensão de compartilhar a eternidade com Deus. Então, novamente, este assunto é muito sério. Então, a lei exata, eu mencionei essa lei exata de Gênesis capítulo 2, 16 e 17, é a lei exata da vida eterna, a lei exata da vida eterna, a lei exata da obediência voluntária ao Senhor. Eu disse, a lei exata da vida eterna, a lei exata da vida eterna, se você obedecer esta lei de Gênesis 2, 16 e 17, aquela árvore, se você obedecer, você vai ter vida eterna. Então você vê que a vida eterna do homem com Jesus sempre foi o objetivo da criação. Se eles tão somente obedecessem a lei exata da vida eterna, a lei exata da obediência voluntária, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, este objetivo é o objetivo da eternidade. É o homem vivendo eternamente com Jesus. Portanto, o objetivo de viver eternamente com Cristo foi o objetivo da criação. Então, é aí quando eu peguei este 1 Tessalonicenses 4,17, agora nossa missão de identificar a igreja de 1 Tessalonicenses 4,17, a igreja. Então isso tornou-se Isso se tornou muito crucial para entender como que ela se preparou para ele convidá-la para passar a eternidade com ele. Como que essa igreja se preparou? Então, dentro deste contexto, então eu disse na conferência que, veja, desde o início, aquela igreja era uma igreja pecaminosa, porque o pecado de Adão tornou-se um pecado universal.
I mentioned the book of Genesis chapter 3, E eu the fall of mencionei man, o livro de Gênesis capítulo 3, a queda do homem, verse 6. Genesis 3 verse 6. versículo And then I 6. mentioned Gênesis Romans 3, chapter 5 6. verse 12. How that Então, sin Romanos entered the DNA capítulo of all 5, creation. 12, All man, como que aquele anybody pecado created. entrou no DNA de toda a criação, de todos os homens, de tudo que foi criado. Okay, what I mentioned is Genesis 3 verse 6. O que eu mencionei é where sin Gênesis came 3, in, the 6, disobedience. quando o And then I pecado said, veio na Romans chapter 5 desobediência. verse 12 E is Deus where now diz, that Romanos sin 5, 12, infected literally é onde everybody's agora body. este pecado infectou literalmente todos os que nasceram depois de Adão. And I also mentioned other scriptures. E eu também mencionei I mentioned outras Romans chapter 6, escrituras. verse 23, Eu mencionei Romans chapter Romanos 3, 6, verse 23, 23, all these to say the Romanos wages of 3, sin is this, 23. for all have Tudo sinned isso que and diz que fallen o short of the salário do glory, pecado that é there was isto. universal Todos sin. pecados, Even this church todos that's so taken pecaram e up foram began despidos by- da glória by de the Deus. Este sinful nature pecado of man. universal que foi agora, tornou-se agora a natureza pecaminosa do homem. And then now that really brought to the Então fore. agora, In this conference, isso what I was realmente targeting at trouxe that a point queda. is to be Nesta able to conferência, o meu exposition alvo the em um sinful nature ponto of era man. poder expor starting point. a natureza pecaminosa do homem. Este foi o ponto de partida, a natureza pecaminosa do homem. That all men from the beginning is Que very sinful. todos os homens, desde o início, são todos muito pecaminosos. And in that context, I E neste contexto eu expus, eu levantei e trouxe à tona o livro de Mateus 7, 20 ao 23, quando ele descreve todas as coisas pecaminosas que estão de forma iníqua dentro, está cheio delas dentro do coração do homem. And in Mark chapter 7 verses 20 Em Marcos to 23 capítulo says, 7, versículos 20 a 23, ele disse, então, aliendelea, ele continuou, what comes out of a person is what defiles them. então o que sai do homem é o que corrompe o homem. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Porque é de dentro do coração do homem que vêm os pensamentos malignos. Sexual immorality, Imoralidade sexual, theft, roubos, murder, assassinatos, adultery, homicídios, adultérios, ganância, malícia, enganos, lewdness. lascívia. Lewdness is like uchafu ya kingono. And then envy, Então, inveja, slander, calúnia, arrogance, and folly. arrogância e insensatez, And it says all loucura. these evils come from inside and defile a person. Ele diz, todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro, contaminam o And homem. then I brought to them the book of Jeremiah chapter 17. Então eu verse 9, that trouxe says, para "The eles heart of Jeremias man is wicked from 17, beginning, 9, ele is diz deceitful. que o Who can coração trust do it? homem Who é can iníquo search it? e Who enganoso can discover desde it? o Who can início. know it? Quem pode confiar? Quem pode escrutinar? Quem pode conhecer o coração do homem? And then I still gave them Então, Matthew chapter 7 eu verse ainda 18 in dei that para conference, eles Mateus 7, 18 naquela conferência, that in that condition a good tree cannot que bear naquela bad fruit, condição and a bad tree cannot bear good fruit. uma árvore boa não pode dar bons frutos e uma árvore má não pode dar bons. Uma árvore boa não pode dar And in frutos verse 19 ruins e it uma says, árvore "Every tree that ruim does não not pode bear dar good bons fruit is frutos." cut down and thrown into the lake of fire." E no 19 ele diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no lago de fogo.
And I made reference also to E Genesis eu fiz chapter 6, verse referência 5, também where a God Gênesis laments that the heart of 6:5, man is aonde wicked Deus all the time, lamenta evil all the time. que o coração do homem é perverso e mau o tempo todo. Gênesis capítulo 6. You remember when the Lord was now forced to destroy the whole earth. Vocês That is se the lembram sinful agora nature quando o of Senhor man foi that I wanted to forçado a exposition to destruir them. a terra inteira? Isto era por causa da pecaminosa da natureza pecaminosa do homem, que era isso que eu queria expor para eles. Toda essa destruição. Very, very serious, blessed people. Muito, muito sério, povo abençoado. So in bringing forth the Então, identity of the first ao Thessalonians trazer chapter 4, à tona a verse 17 identidade church, da that the Lord igreja takes into glory, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que o Senhor vai levar para a glória. I wanted to raise this sinful nature of Eu man queria before ressaltar that esta conference, before that esta conference. natureza pecaminosa do homem antes ou diante daquela conferência. And that's why you hear him finally E saying é por isso that que a bad você tree ouve cannot ele bear good finalmente fruit at all. dizendo que uma árvore ruim não pode dar bons frutos de forma nenhuma. In other words, at that point I Em stopped outras the conference, palavras, then I naquele threw ponto eu a question parei to a them. conferência I said, what e does então this lancei sinful uma nature of pergunta man para eles. that I've O que é expositioned que esta here, natureza what does pecaminosa do homem it que eu post? expus What does it aqui, post on the wall o que for all é of you at this que moment in ela time? coloca aqui diante de você nesta queda deste tempo? And then I told Então, them that this sinful eu nature disse of para man, eles que what it esta brings to the natureza fore pecaminosa do is, homem, number one, o que ele that traz a à bad tree tona cannot é, bear número good fruit, um, that man é que uma cannot- árvore sinful ruim man não pode cannot dar bom save fruto, himself. que o homem pecaminoso não pode salvar-se a si mesmo. And I said, this sinful nature E eu of disse man, que I essa have brought natureza before pecaminosa you do for one homem purpose, eu to trouxe bring diante to de you the vocês tem um gravity propósito, and how critical para it is trazer that para vocês a gravidade, mankind quão needs crítico a é savior. que a humanidade precisa de um Salvador. And then you see now the gravity of the Christ Então coming. você vê agora a gravidade da vinda de Cristo. And in passing I mentioned how John cried E de before the throne of passagem, God, that there eu was no one mencionei found in como heaven que João and on earth chorou and under diante the do earth that trono could de open the Deus, scroll. porque Meaning, ninguém the foi achado nem no humankind, céu, the nem na human terra, nem being, debaixo da humanity terra, que without a pudesse savior abrir was lost aquele in the lake of livro, fire. They are significando finished. And que he wailed bitterly before the throne of God. ninguém foi achado e que sem um Salvador a humanidade iria queimar eternamente no lago de fogo. Sem um Salvador, ninguém poderia comparecer diante do trono de Deus. E João chorou amargamente. A humanidade iria queimar no lago de fogo eternamente sem um Salvador. A humanidade sem um Salvador iria queimar eternamente no lago de fogo, e é por isso que João chorou amargamente quando ele viu que ninguém era capaz de tomar o livro da mão direita de Deus e quebrar aqueles 7 selos. Então, na cronologia agora, então naquele ponto agora você pode ver a necessidade de um Salvador. Então eu apresentei diante deles o Salvador vindo até o homem pecador. E naquele momento eu os levei até João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, depois disso, porque esta é agora aí vem o Salvador. O Salvador agora vem ao homem pecaminoso, porque o homem pecaminoso não pode salvar-se a si mesmo. O homem pecador, ele precisa desesperadamente de um Salvador. Então, uma outra escritura que eu dei foi 1 João capítulo 3, versículo 5.
that he appeared so that he might take away our sins. Onde ele disse, vocês sabem que ele apareceu para tirar os nossos pecados. And in him is no sin. E nele não há pecado. Now you see the Savior coming to sinful Então man agora who você vê desperately need of a Savior. o Salvador vindo até o homem pecaminoso que desesperadamente precisa de um Salvador. And it was such a beautiful conference because in that chronology, E foi uma conferência tão linda, porque naquela cronologia era uma construção, um bloco. Você vê, um homem desesperadamente necessitado de Salvador não pode salvar-se a si mesmo sem um Salvador. Ele está eternamente condenado ao lago de fogo. E então, repentinamente, você vê o Salvador vindo até ele. Aleluia. And then I took them to Romans chapter 8. Então, eu os levei a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo Where it 3. says, for what the law was unable, was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, to be a sin offering. Porque nós sabemos, novamente, porque aquilo que era impossível à lei, porque estava enferma por causa da carne, Deus fez, Deus conseguiu fazer, enviando o seu próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa para oferecer-se a si mesmo como uma oferta pelo pecado. Aquilo que era impossível à lei, Deus fez enviando o seu Filho em forma de carne. E você vê muito poderosamente agora, depois de enviá-lo, ele agora cumpre a lei da justiça. Agora você tem Romanos 8, capítulo 1. Então agora você ouve. Because through Christ Jesus, the new law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So you see now, aleluia. Então você vê agora que não há mais condenação. O Messias vem, o Salvador vem, e porque ele assume a forma humana, a natureza pecaminosa agora, ela é anulada, é destruída por ele. Portanto, não há mais condenação. Então esta foi a cronologia que foi construída nesta conferência. Então ele diz, Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ele veio em forma humana e ele anulou a natureza pecaminosa nele. Isso é muito importante, porque eu os levei agora ao próximo nível. Eu os levei a Romanos capítulo 6, onde Jesus veio e redimiu o homem. Agora a nova criação aparece em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 8. A nova criação. Where it says, what shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? By no means. Onde ele diz, que diremos então? Sin, how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized right into his death? We were therefore buried with him through the baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, mergulhados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então isto tornou-se
fosse uma âncora muito poderosa nesta conferência. Because at that point, then I told them that therefore now, Porque naquele ponto eu disse para eles que, portanto, agora a igreja que eu vi sendo levada para a glória, a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses 4:17 agora é muito clara. Quando você olha ao redor no corpo de Cristo, você agora pode vê-los. Porque eu disse que estas são pessoas que neste ponto eles receberam Cristo nos seus corações e eles já estão vivendo com Ele para sempre, eternamente vivendo com Ele nos seus corações, enquanto eles ainda estão andando aqui. Eternamente, vivendo com Ele já eternamente aqui na terra. Então, eu disse, neste ponto daquela conferência, eu disse muito claramente, que você pode ver muito claramente, que quando Cristo é abusado, eles são abusados, porque na verdade eles sofreram com Ele, foram crucificados com Ele, amarrados com Ele, foram sepultados com Ele através do batismo, ressuscitaram com eles. Quando Ele ressuscitou, eles ressuscitaram, então agora é a novidade de vida, a nova vida que eles receberam. Agora é Cristo vivendo dentro deles. Agora, unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Unidos a Cristo na semelhança da sua morte, quando Ele foi amarrado, eles foram amarrados, quando Ele foi crucificado, eles foram crucificados, quando Ele morreu, eles morreram, e quando Ele ressuscitou, eles ressuscitaram com Ele, agora é Cristo quem vive neles. Okay, so, again, you need to be very careful with your doctrine, because we are global. You make sure your doctrinal is sound. The scripture is right there, the book of Romans chapter 6. A escritura está aqui em Romanos capítulo 6. Eles viveram com eles, sofreram perseguição com ele. Tudo que o evangelho tem que passar por este mundo moderno, os abusos que eles passaram por Cristo. Quando Cristo foi crucificado, eles foram crucificados, tomaram sua cruz diariamente, e quando eles foram sepultados com ele, foram sepultados pelo batismo, e quando eles ressuscitaram com ele, eles vivem em novidade de vida. Portanto, eles já estão vivendo com Cristo como uma nova criatura, em novidade de vida, eternamente com Ele. Amados, nós traduzimos simultaneamente para não perdermos nada, para não acontecer esta situação. Wakati walizikwa naye kwenye ubatizo, wakati walipofufuka naye kwa maisha mapya, uumbaji upya sasa, new creation sasa, wako na Kristo na umilele, wanaishi na yeye saa hizi hapa milele, wakati wanatembea hapa duniani. Hawa tayari wako na Cristo. That's why you see in Romans chapter 8 verse 9 says, é isso que você vê em Romanos 8:9, ele diz: portanto vocês não estão na carne, mas vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então eu li para eles Colossenses 3, 9 e 10 e 1 Pedro, tudo para trazer para eles que esta é a cronologia de como esta igreja foi preparada e da natureza pecaminosa do homem. O Salvador veio até eles, ele morreu por eles, eles foram crucificados e agora eles morreram com ele, ressuscitaram com ele e agora eles estão andando em novidade de vida. Então eu disse para eles que a próxima coisa que você vê naquela igreja é que ela compartilha da vitória de Cristo. E eu li no livro de Hebreus, capítulo 10, 14, que ele diz: com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então eles compartilham da vitória dele agora. Com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E neste compartilhar da vitória de Cristo, eu então mencionei 1 Pedro capítulo 3, 1. Chapter 1 verse 2, please. I don't have time.
capítulo 1, versículo 1, 1 Pedro, Romans chapter capítulo 1, 6:14. Romanos 6:14, Romans 6:18. Romanos 6:18, A repeat of Romans 8 verse 1. a repetição de Romanos 8, versículo 1, Romans 6 verses 6 to 7. Romanos 6, dos versículos 6 ao 7. And I said the other identity that's very important Eu about this disse church, que a outra the identidade que é muito importante a respeito desta igreja, a identidade da igreja de 1 Tessalonicenses 4:17, que o Senhor faz um convite público. Veja, eu abro os meus olhos. Venham e compartilhem a eternidade comigo. Venham e compartilhem a eternidade comigo para sempre. O Senhor abre os braços e chama ela para vir passar a eternidade com Ele para sempre. I want to spend eternal life with you in the kingdom of God. Quero viver a vida eterna com você no reino de Deus. Another identity that characterizes them Outra is that they are identidade que very os much aware that caracteriza while you are still on é this que eles earth, estão muito life cientes que is a enquanto você constant está battle, nesta vida, fighting the a flesh vida é uma batalha constantly on a constante, daily basis. lutando contra a carne constantemente em uma base diária. A vida na terra é uma batalha constante contra a carne. So they are not the complacent church you see in America, Kenya, Então eles wherever, não são a where igreja once they're born again. complacente No, que it's você a vê finished na job. América, Sit no down and Quênia, relax. que Watch não football. dizem que It's a são finished nascidos job. de novo e diz, não, está tudo consumado, sente-se, relaxe, vai assistir o seu futebol. They are fighting the flesh constantly because they know Eles during estão the church constantemente age, in lutando Revelation contra a chapter carne, 23, porque eles sabem que durante a era da igreja, Apocalipse, capítulo 2, 3, eles sabem que somente a alma pode ser redimida, mas a carne ainda não é redimida até a glorificação no arrebatamento. Durante a era da igreja, somente a alma pode ser redimida. O corpo somente será redimido depois do arrebatamento, ou no arrebatamento, when it will be glorified. Finish it. quando ela estará glorificada. And so I gave them Então, Romans chapter 8 verse eu dei 5 para eles Romanos capítulo 8, versículo 5. and Galatians chapter 5 16 and 17. E Gálatas that capítulo constant 5, battle 16 e that 17, que church is enfatiza fighting essa once she's batalha here against the constante, flesh. que esta igreja está lutando constantemente enquanto ela está aqui, esta batalha contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17. So I say, walk by the Spirit, Então, and you will not eu gratify the digo, desires of the flesh. andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, and the Spirit what is contrary to the flesh. e o Espírito aquilo que é contrário à carne. They are in constant conflict with each other, Eles estão em conflito constante um contra o outro, that you are not able to do whatever you want. para que você não faça aquilo que você And I deseja. told them that is the reason you hear Paul saying that which I Eu want to disse do, que essa é a I razão cannot pela do. qual você ouve That Paulo which I do dizendo: not want to aquilo do, I que find quero myself fazer doing. não faço, Meaning, e the aquilo que constant não battle quero between the fazer eu spirit and the descubro flesh. que estou fazendo. Significando a batalha constante do Espírito contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17. And then I said, E então eu disse, in that conference that ran for 3 days, nesta conferência que durou 3 dias, that the only way que a única forma desta igreja, a igreja de 1 Tessalonicenses 4:17, que o Senhor convida publicamente para passar a eternidade com Ele, a única forma de alcançar isto é quando você entende corretamente, é quando o Evangelho é correto. and then
I brought them right away Então, to the gospel eu that trouxe brought para eles salvation to the imediatamente church, the ao gospel that evangelho que sustained the trouxe church, salvação the para eternal aquela gospel, igreja e the everlasting sustentou gospel. aquela igreja, Na kisha o evangelho hatimaye, eterno. moja kwa moja O nikawaelekeza evangelho kwenye eterno. Injili. And so we'll take a short break. Então, nós vamos in a fazer um moment, pequeno the phones will be intervalo. opened. Em um It's momento, about os fones 5 to serão 7 or abertos 10 minutes. por When I volta come de back, then I will 7 a now 10 take minutos. you Então, quando eu through voltar, the eu agora aspects vou of the levar eternal vocês gospel através dos that I raised in aspectos this do evangelho conference, eterno that que eu this ressaltei church got nesta right, conferência, that was able de que to esta prepare igreja this church entendeu for the Lord to say corretamente this, and que so pode shall we preparar esta igreja, e o the Senhor Lord diz, forever, e eternally. então estaremos com Na o hivyo Senhor basi para tutaenda sempre, kuchukua mapumziko eternamente. mafupi. To prepare ourselves so that the Lord, so that they can say, and so the Lord can say, please welcome to eternity with Para me. se preparar, para que o Senhor possa dizer, por favor, venha passar a eternidade comigo. Então ela vai dizer, e então estaremos eternamente com o Senhor. Ela pode celebrar isto, a eternidade com Cristo. But anyhow, what we have seen in this first phase, O que is nós that vimos all nesta have primeira sinned. So what I brought forth fase is é that o that que church nós begins vimos, with the é sinful que nature of man, like everybody esta else. igreja, ela começou com a natureza pecaminosa do homem como todos os outros. O começo dela foi igual a todos, a natureza pecaminosa. And we brought out the sinful E nature nós of man trouxemos à tona in that a conference. natureza pecaminosa do homem naquela conferência. Foi bem enfatizada a natureza pecaminosa do homem, Raised in scriptures like Mark chapter levantando escrituras como Marcos 7, Jeremias 17, 9 escrituras que vem muito claramente que inerentemente o coração do homem é pecaminoso. Gênesis 6, 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando Deus diz que o coração do homem é pecador, é constantemente pecador. Então, nós vimos muito claramente de onde essa igreja começou. Como todos os outros, a natureza pecaminosa do homem, o homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. Então você vê o Salvador vindo para redimi-lo. Depois disso, ela é uma nova criação, uma nova natureza. E então ela compartilha a vitória de Cristo, e esta igreja começa deste ponto em diante, essa igreja começa a viver em uma batalha constante contra a carne. Aleluia. Adorado Deus e Pai, te damos graças, porque nestes últimos dias o Senhor está abrindo os tesouros da nossa redenção de uma forma tão plena, tão clara, tão pura, tão poderosa para transformar as nossas vidas. Porque a tua palavra, ela não é uma letra morta. Ela é espírito e ela dá vida. Ela produz exatamente o que ela diz. Senhor, obrigado por uma ministração tão poderosa. Amados, esta foi a ministração que o Senhor instruiu para passar hoje aqui. Foi feita uma edição rápida dela, mas eu quero ajudar os irmãos colocando alguns pontos. Foi difícil de escrever tudo, porque esta ministração foi cortada pelas nossas amadas pastoras Fernandes para tornar mais curta, mas eu ainda cortei um pouco mais para poder encaixar aqui. Então, o profeta do Senhor começa dizendo: isto é a essência, este evangelho eterno. É isto que nós vimos hoje na vida do nosso irmão Erickson. É Erickson, né? Não é Eric. Erickson. Esta, qual que é, amada? Erickson. Nós vimos claramente a exposição da vida dele, a manifestação desta tremenda redenção. Mas eu te pergunto, irmão Erickson, o senhor sabia desta palavra? Eu vou responder, claro que não. Será que ele conhecia esta palavra profundamente? Ele estudou em alguma escola teológica?
Ele recebeu um discipulado para depois ser transformado. Eu quero chamar a atenção de vocês, que se esta letra não for empoderada pelo Espírito Santo de Deus, ela não é nada. Porque o que aconteceu com ele foi uma simples atitude de fé, um pedido de socorro, um reconhecimento da sua total incapacidade de vencer o pecado que habitava e escravizava ele. Esta é a verdade. A fé em Deus produz algo que você nem conhece. Nós estamos aqui estudando a teoria, mas não deveria ser assim. Cada um de nós que creu, recebeu, reconheceu como ele a necessidade desesperadora de um Salvador. Recebe tudo isso que nós ouvimos aqui sem conhecer uma letrinha. Mostrando que o que está escrito é a descrição de alguém que recebeu e colocou no papel. Alguém está me entendendo? Esta igreja, do tempo que nós estamos vivendo, é uma igreja que parou na letra. A letra entrou aqui, parou aqui. Ela sabe, ela conhece, ela prega, ela até tem alguma manifestação, mas não vive a plenitude da destruição do pecado e então a regeneração da nova criatura. Que poderoso isso que nós vimos. O Senhor realmente preparou algo especial para nós hoje. Então veja, como cada pessoa deve se posicionar e se preparar para participar da visitação de Deus. Esta é a mensagem mais importante para qualquer ser humano. Como? Que igreja é esta? Qual é a identidade desta igreja que vai entrar na visitação mais importante, que é o arrebatamento da igreja? A igreja que vai entrar no céu. Então eu vou ler rapidamente as minhas anotações. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o Senhor ali escondeu a identidade da igreja que será arrebatada, está escondida no versículo 17. Esta igreja se chama a igreja Nós. Este povo é o povo que vai participar do maior evento na terra desde a cruz de Cristo. Então veja, esta igreja se chama Nós os Vivos, os que ficarmos. Então quando fala nós, ele está falando de você e de mim, certo? A primeira igreja já estava se preparando para a vinda do Senhor. Isso é muito importante. Amados, a característica de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, está unida com Jesus, a vida dela torna-se uma constante espera, uma constante expectativa. Porque esta pessoa sabe que o Senhor pode vir a qualquer momento para ela, quer no arrebatamento, quer na morte. Esta pessoa, ela não tem mais uma vida normal na terra. A vida dela, ela começa a se desvencilhar de tudo que não interessa, de tudo que toma o tempo dela, de tudo que distrai a atenção dela. Ela se desvencilha. Então, qual que é a característica deles? Eles eram focados em Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. Foi o versículo que eu li para vocês, que quando eu vi o testemunho dele, eu falei, Senhor, este é o poder da ressurreição.
Mas isso não é só para os drogados, para os embriagados. Isso é para todo ser humano, porque o pecado atingiu todos. Ninguém escapou. Aleluia! Aliás, quanto mais pecado, mais a graça opera. Então, o que nós vimos é um milagre muito grande. O evangelho da cruz e do sangue. Esta era a igreja fiel. A igreja que se preparou e certamente ressuscitará quando a trombeta soar. E aí ele fez a comparação com a infidelidade da igreja deste tempo presente. Então Deus vai recompensar este grupo de pessoas como eles não verão a morte. Eles não vão ter que morrer, ser sepultado na terra e ressuscitar. Esta última geração, a igreja, nós os vivos, quando a trombeta soar, eles vão estar na seguinte condição: eles estarão unidos com Jesus, já agora aqui na terra. Jesus já é a vida deles. Jesus eles vivem só para Ele. Eles não se importam com mais nada. Eles já estão unidos com Ele. Então, quando Ele fizer assim, eles estarão prontinhos. Aleluia! Eles não verão a morte, não experimentarão a morte, não vão precisar de ressurreição. Amados, em Gênesis 16:17, que é a lei perfeita, a lei exata da vida eterna, ali Deus avisou que a morte entraria pela desobediência. Então, quando agora você vê o Senhor trazendo ressurreição, é a restauração, é o retorno. Aleluia! Então, esta igreja, ela anda em santidade, em fidelidade, aguardando a cada momento, ansiosamente, a vinda do Senhor, ainda que Ele demore 30 anos, ainda que Ele demore 50 anos. Recentemente, quando o profeta do Senhor falou de Enoque, e para mim explodiu uma revelação. Enoque viveu 65 anos. Ele tornou-se pai de Matusalém e Enoque andou 300 anos com Deus. Fielmente. Ele andou, a vida dele tornou-se Deus 300 anos. E eu falei, nem que o Senhor demore 300 anos, eu vou te esperar. Todos os dias da minha vida. Vocês estão entendendo? A vida dele, 65 anos, comparado com o tempo que ele andou com Deus, é muito mais. Quanto? 6 vezes mais? 5 vezes mais? Você está pronto para andar com Deus até o último suspiro, nem que demore 50 anos? Você está pronto para não desistir, para não retroceder, para não voltar atrás? Para esperar todos os dias, todos os dias, todos os dias? Esta igreja, eles andaram fielmente com Deus. Então o Senhor faz um convite público para que eles se encontrem com o seu Criador. Você tem algum outro desejo no seu coração? Você tem mais desejo de se encontrar com qualquer pessoa do que com o seu Criador? Está errado. Ponha ordem, ponha ordem nos seus afetos. Ponha ordem, seja zeloso e ciumento do trono do teu coração.
Qualquer outro hoje está aqui, amanhã está embaixo da terra. Qualquer outro hoje está aqui, amanhã está em outro lugar com outra pessoa. Mas o Senhor, só Ele é eterno. Então, este encontro com o nosso Criador deve ser o desejo consumidor do nosso coração. Então, haverá um encontro com o seu Criador, disse o profeta. E haverá também prestação de contas. O que você fez com a sua vida nesta terra? Como você viveu? Porque a partir do momento que você realmente tornou-se um filho de Deus em Jesus Cristo, o seu alvo e o seu objetivo tem que ser encontrar-se com Ele e servi-lo, fazer a vontade dEle. Acabou. É assim, as pessoas falaram, o mundo vai acabar. Eu falei, olha, o mundo para mim acabou o dia que eu nasci de novo. Para mim o mundo não vai acabar, o mundo já acabou faz tempo. 30 anos. Faz 30 anos que o mundo acabou para mim. Faz 30 anos que eu tive uma trombada com Jesus. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu creio e desejo que este seja o teu testemunho. Amém? Os que não se prepararam. Então aí o profeta foi fundo para parar com a mentira desta geração. Que você recebe Jesus, vive como você quer, vai estar no céu. Ele falou, vejam, você vai se encontrar com o mesmo Deus que Nadab e Abiú encontraram-se, tá? É o mesmo fogo consumidor que está descrito no livro de Daniel. O trono de Deus, de dentro do trono sai um rio de fogo. Um fogo que consome toda a palha, todo o feno. Ali não vai ter onde esconder. Este Deus que você tem que se preparar muito bem para se encontrar com Ele, é o Deus que fulminou Nadab e Abiú, bem ali no altar do Senhor, oferecendo fogo estranho. O fogo de Daniel, o fogo consumidor. Daniel 7, do 9 ao 14. Então ele foi para usar o Deus com quem você vai se encontrar. É o Deus que fulminou Uzá, porque ele não sabia que Deus estava presente na arca. E ele lidou com a arca, com a presença do Senhor, de forma relaxada, de forma leviana. Uzá tentou tocar e foi fulminado. Ele não sabia que o Senhor estava presente na arca da aliança. Ele lidou com a arca relaxadamente. Isaías 6,6. O profeta que já havia escrito 5 capítulos, condenando Israel, expondo e denunciando o pecado de Israel, ele teve um encontro com o Deus que ele estava sendo a boca dele, não o conhecia. Ele era a boca de Deus. E ele descobriu que ele era um homem de lábios impuros. Por quê? Porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ali você aprende uma lição. Separe-se do povo de impuros lábios. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles se separam. Eles são óleo e água com as coisas que não são de Deus. Há uma contaminação. Esta preciosa igreja, o Senhor não se envergonha dela. Por isso, Ele a convida publicamente. E a identidade desta igreja, que vai ser arrebatada, a preciosa igreja está em 1 Tessalonicenses 4,17. A igreja, nós os vivos que ficarmos, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares.
E ele falou, esse é o título, e o subtítulo é Passar a Eternidade com Jesus. Quem quer? Poderia ser agora para você? Ou você vai dizer, não, Senhor, espera, ainda não me formei. Senhor, meu filho vai nascer, tem que nascer primeiro. Senhor, ainda não casei. Não, não vem agora não. Senhor, eu ainda estou no pecado. Poderia ser agora? Tá? Aqueles que querem passar a eternidade com o Senhor. O Senhor quer passar a eternidade com o seu povo amado. Então ele foi nas 3 fases do homem desde a sua criação no jardim. A primeira fase é a fase antes do pecado. Eles eram obedientes. Obediência. Amado, o pecado que matou Adão e toda a humanidade chama-se desobediência. Quando falamos em pecado, as pessoas pensam no adultério, pecado sexual, prostituição, essas coisas, né? Pensa em roubar, matar. Não, o pecado é desobedecer. Porque tudo isto é consequência. É a desobediência. Então, ele falou que a característica de Adão antes da queda era a obediência. Então ele citou Gênesis 2, 16, 17. Esta é a lei exata de Deus. É a lei exata, presta atenção, da obediência voluntária. Ai, que tragédia. Deus deu a Adão direito de escolha. E ele dá para você todos os dias. Eu desejaria nunca mais ter escolha. Ele deu uma ordem, mas ele deu liberdade para ele escolher. Então, ele voluntariamente, sem nenhum empurrão, ele escolheria obedecer a Deus e não tocar naquela árvore, ou desobedecer. Deixa eu mudar aqui. Obedecer a Deus, não tocar na árvore e receber a vida eterna. Ele receberia como recompensa a árvore da vida. Porque só tem 2. Se você rejeitou a que Deus te mandou rejeitar, ele vai te dar a outra, a vida. Mas ele voluntariamente escolheu desobedecer e a morte entrou. Entenda-se por morte, até uma criancinha neste ministério sabe, é separação de Deus. Então, se você, a lei exata da vida eterna, Gênesis 2, 16 e 17, se você me obedecer, isso é hoje, para você e para mim. Se você me obedecer, você vai viver comigo eternamente. Se você não me obedecer, você será cortado de mim. Então, esta é a lei exata da obediência voluntária, a lei exata da vida eterna. Se você obedecer esta lei, você terá a vida eterna com Jesus. Este é o objetivo da criação, vida eterna com Jesus. Então, o profeta falou, Gênesis 3:6, a queda, veio a queda. Então, Romanos 5:12, o pecado entrou no DNA de toda a criação e infectou todos os que nasceram depois da queda de Adão. Todos. O poder destruidor do pecado destruiu o homem e toda a criação. Mas você vai ver o poder muito maior da vida, que regenerou e anulou o pecado. Aleluia! Então a igreja de Tessalonicenses era uma igreja tão pecaminosa como nós somos hoje. Eles não eram mais santos, eles eram pecaminosos. Eles foram resgatados. Eles foram regenerados assim como nós somos. É o mesmo evangelho. O homem é pecador desde sempre.
Então, ele citou Marcos 7, do 20 ao 23, o que sai do homem, e aí ele fala tudo que está no homem. O profeta foi lendo adultério, imoralidade sexual, roubo, homicídio, inveja, arrogância, insensatez, cobiça. Então, o destino eterno de todos os homens tornou-se o lago de fogo. A condenação do próprio anjo caído, do próprio diabo. Este é o lugar eterno de todos os caídos e da humanidade que não aceitou a mão de Deus estendida para arrancá-la de lá em Jesus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Gênesis 6:5, isso é muito terrível. Deus lamenta, Deus se arrepende de ter nos criado. Eu não quero que Deus se arrependa de ter me criado. Eu nunca quero que ele olhe para mim e fale: me arrependo de ter morrido por você, me arrependo de ter trabalhado por você, de ter investido tanto na tua vida. Que nunca Deus se arrependa de ter nos criado. Deus lamenta porque ele vê que o coração do homem é perverso todo o tempo. E agora o profeta está falando em pureza de coração. Ah, que coisa maravilhosa, quem deseja um coração puro. Eu volto aqui na questão do nosso irmão Erickson. Ele não sabia nenhuma escritura. Ele não conhecia a letra. Ele não foi discipulado numa escola de teologia. Ele pediu socorro. E Deus estendeu a mão e arrancou. Você já pediu socorro para Deus? Eu peço socorro para Deus todos os dias, várias vezes por dia. Você tem que pedir socorro. Clamar que Ele não te deixe cair, que Ele te leve ao lugar, que Ele não te deixe com pecado escondido dentro do teu coração. Você tem que pedir o mesmo socorro que o irmão Erickson pediu. Você tem que pedir. Então, o coração puro vai se agarrar em Deus, vai viver para Ele. Acabou, amados, nossa vida na terra acabou, sinto muito dizer isso. Você agora vai viver, por isso Paulo falou para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Aqueles que agora se alistaram no exército do Senhor não se envolvem mais com as coisas, eu vou falar, pecaminosas deste mundo. Não estou falando que você não vai trabalhar, não vai estudar, não é isso. É com as coisas pecaminosas deste mundo. E você vai lidar com tudo, com o teu trabalho, com a tua escola, com muito cuidado e temor, sabendo que está tudo contaminado com o vírus mortal da rebelião e da desobediência. Deus agora é forçado a destruir a terra inteira. Ai, amados, que palavra essa? Que palavra que nós recebemos hoje por causa da inacreditável pecaminosidade do homem. Deus é forçado a matar todos, não tinha solução. E aí nós vemos o profeta ministrando recentemente, Deus restringe o pecado. Ali, se Deus não tomasse uma atitude rápida, nem Noé se salvaria. Se Deus não viesse urgentemente e tomasse uma atitude, não sobraria nenhum ser humano. Mas eu tinha que nascer. Eu tinha que nascer, eu tinha que amar muito a Deus, eu tinha que ser desesperada por Ele. Então Ele matou todo mundo lá para o pecado não atingir a terra inteira. Deus intervém, porque se Deus não intervir, não sobra ninguém. Amém? Porque o pecado, quando atinge níveis que nós estamos vivendo hoje, torna-se irreversível.
como foi os dias de Noé, como foi o tempo de Sodoma e Gomorra. Não tinha como reverter. Amém. Então, esta natureza pecaminosa do homem não tem solução, precisa de um Salvador. E eu vou te falar, não se considere salvo até a trombeta soar e o nosso corpo ser transformado. Até lá você pode cair de qualquer nível. E aliás, quanto mais alto o nível, mais alta a queda também. Esta natureza não tem solução. Aí ele fala do desespero de João diante do trono de Deus em Apocalipse 5. Porque ele viu que não tinha como, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia livrá-lo, arrancá-lo da condenação eterna no lago de fogo. Ninguém foi achado, ele entrou em pânico. E de repente, ou seja, era irreversível. De repente, nós ouvimos ele falar, o ancião dizer: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e quebrar os selos. Aleluia! Oh, meu Deus, que glorioso! O dia que Deus te convencer do pecado num nível que você não vê solução e de repente você vai ver este cordeiro e você vai correr para ele se lançar aos pés dele. Oh, meu Senhor, meu Senhor. Então, Deus, aí ele fala, por que o cordeiro veio? Por que Deus enviou? Por causa de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para aquele que todo nele crer, como nosso irmão Erickson, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu aviso solenemente ao irmão Erickson, ai dele, se ele não permanecer e avançar com a sua salvação. A Bíblia diz que o último estado fica pior do que o primeiro, porque os 7 demônios estão esperando para destruí-lo, esperando ele abrir uma brecha, porque agora a casa está limpa, está adornada, ele está trabalhando, ele está feliz, mas ele não pode deixar esta casa sem o preenchimento do Espírito Santo, sem a consciência de que ele não pode nunca mais flertar com o pecado. Então, nosso irmão Erickson, ele agora, antes era escravo do diabo, agora ele tem que ser escravo de Cristo, para sempre. E é a mesma coisa para todos nós. Ninguém escapou. Então, quando não havia solução, nós vemos então o Salvador vindo até nós. Aleluia! Então Jesus cumpriu, ele veio e cumpriu toda a justiça, a lei da justiça. Então, ele assume, Romanos 8, 1 e 2, ele assume a forma humana, a natureza pecaminosa do homem e a vida dele anula o pecado em nós. Então, o poder da vida é muito maior do que o poder da morte. O poder da justiça é muito maior do que o poder do pecado. Mas nós temos que nos posicionarmos para não ficarmos titubeando, para não ficarmos um dia para frente, outro dia para trás, olhando, caminhando para frente, olhando para trás. Não, agora já não há condenação. Por quê? Porque ele anulou a natureza pecaminosa. Eu preciso aplaudir o meu Redentor. Aleluia! Aleluia! Que obra tremenda! Romanos 6:1, nós morremos para o pecado, fomos sepultados com Jesus na sua morte, é pela fé, e fomos
ressuscitados com Ele. Na sua ressurreição, Ele nos deu vida, Ele nos deu uma nova vida, disse o profeta. Novamente, 1 Tessalonicenses 4,17, estas são as pessoas que receberam Cristo em seus corações e já estão vivendo eternamente com Ele agora na terra. Ai, eu acho que essa é a frase, uma das mais importantes que o profeta falou. Eu me esforcei para escrever tudinho. Estas são as pessoas que receberam Cristo em seus corações e já estão vivendo eternamente com Ele. Você sabe como se você está vivendo com Jesus? Que se te for feita uma oferta ou qualquer coisa para ser maior do que Ele na sua vida, você não vai aceitar. Isso é porque Ele já é real para você. Agora, se Ele é uma fumacinha, Ele é uma palavrinha na sua boca, uma musiquinha que você canta, você vai trocar Ele por qualquer coisa mais real e palpável. Aleluia! Qualquer prato de lentilha que esta terra te oferecer. Amém. Glória a Deus. Unidos com Cristo na semelhança da sua morte e na sua ressurreição, eles sofrem com Cristo, tomaram a sua cruz e se tornaram novas criaturas. Melhor do que saber é viver. Se você tem dificuldade para entender, faça uma coisa infalível. Levante a sua mão para o céu e fala: Senhor, eu te agradeço porque eu não preciso entender, eu só preciso crer. Senhor, faz em mim uma obra perfeita. Eu prefiro viver a poderosa redenção do que saber pregar e nunca ter experimentado. Seja sábio com Deus. Não deixe a sua mente te enganar. Peça: eu quero viver. Você pode fazer toda uma explicação sobre humildade e nunca ser humilde. Você pode tornar-se um expert em arrependimento e nunca ter se arrependido. Um primitivo perguntou para o outro: pai, eles chamavam de pai, me ensina sobre a humildade. Como é que é a humildade? Aí ele falou: olha, eu prefiro viver do que saber. Peça a Deus e Ele vai te dar. Vai na fonte, vai ao humilde, porque eu posso te dar toda uma explicação e você nunca atingir. Deus fez de um jeito tão tremendo que nós só vamos receber o que é dele indo a Ele. Não venha, arcebispa. Vá a Jesus, vá ao Espírito Santo, Ele está disponível para você. Glória a Deus. Então, Romanos 8:9, não mais, este povo não está mais sob o domínio da carne, eles agora estão sob o domínio do Espírito. Presta atenção nisto. Olha, isso me trouxe novamente o testemunho do nosso irmão. O profeta disse: nós estávamos em Adão e fomos contaminados, infectados, tá? Tem um pernilongo aqui. Fomos infectados. Você viu o que a nossa amada doutora Thalita falou? Ela falou assim: a sífilis, ela pode ser transmitida de várias formas. Uma delas é passando da mãe para os filhos. Nós fomos, presta atenção no que o Senhor me ministrou num flash. Nós estávamos em Adão naquele dia e fomos contaminados, nós estávamos dentro dele. Por isso que a Bíblia fala em Adão, dentro de Adão. Nós estávamos em Adão. Porque se cada homem voltar atrás, vai entrar em Adão. Nós andávamos nele, nós estávamos nos lombos dele. Nele nós fomos contaminados pela sífilis do pecado, pela lepra do pecado. Mas agora, se nós nos unirmos a Cristo, nós vamos ser totalmente purificados
pela justiça dele, pela santidade dele. Alguém entendeu o que eu falei? Por isso, esta poderosa redenção, ela te arranca de dentro de Adão pela morte de cruz, porque você quis se unir a Jesus na semelhança da sua morte pela fé. E quando você se une a Jesus pela fé, a vida dele começa a operar em nós esta maravilhosa regeneração. Por isso, nunca volte atrás. Porque muitos que estão em Cristo, mas não desenvolveram a sua salvação, serão vomitados. Está escrito em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia: você não é frio nem quente, mas porque você é morno, eu vou te vomitar. O que significa? Nós estávamos em Adão, ele nos tirou de lá e nos colocou agora em Cristo. Só que quando nós entramos em Cristo, sim, corremos a carreira um tempo, sim, porém começamos a relaxar. Começamos a achar que Jesus está demorando. Começamos a flertar com o mundo de novo. E nós nos tornamos um objeto estranho dentro do nosso Senhor. Como quando você come uma comida estragada. E o teu estômago fala: eu não reconheço isso, eu não tenho como processar isso, fora daqui. Enquanto você não libera aquilo, seja por cima ou por baixo, aquilo lá tem que sair. O seu corpo se recusa a absorver aquele veneno. Cristo não tem como. Se você está em Cristo, mas está estagnado, está vivendo uma mornidão, achando que pode misturar a luz com trevas, mundo com o reino de Deus, você vai ser vomitado. E isso é muito grave, tá? Então, eu anotei isso por causa da ministração do nosso irmão. Com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Olha que palavra maravilhosa. Eu amo esta palavra de Hebreus 9. Ele repete várias vezes, ele aperfeiçoou para sempre com um único sacrifício. Ele aperfeiçoou todos os que estão sendo santificados, unidos com ele. Romanos 6,14, 6,18, ele deu várias referências de Romanos 8 e 6. Agora ele diz, agora eles têm outra identidade. Venham e compartilhem a eternidade comigo, diz o Senhor. Eu quero viver a eternidade com vocês, aleluia. Quem somos nós para que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santo, queira viver conosco? Então, enquanto estamos nesta vida, há uma batalha constante contra a carne. Ele falou: estes que serão arrebatados, estes que se uniram a Jesus, eles nunca baixam a guarda, eles nunca param de lutar, eles nunca se acomodam, eles nunca se distraem. Eles sabem que a trombeta pode soar na próxima respiração. Eles não brincam com a tremenda salvação impossível que o Senhor deu para eles. Eles sabem que durante a era da igreja, somente a alma é redimida. Sim, o corpo ainda permanece mortal. E este corpo só será redimido para aqueles que são mortos, eles vão ressuscitar incorruptíveis, mas aqueles que viverem agora, unidos com Jesus, andando nele, habitando nele, vivendo nele, respirando nele, se movendo nele, existindo nele, eles não verão a morte. Aí o corpo será glorificado. Só neste dia, amados, é uma tragédia, mas é verdade. Só neste dia nós estaremos livres do pecado. Enquanto vivermos aqui, ainda temos que continuar batalhando a cada dia pela nossa salvação. E agora, já encerrando, eu anotei bastante. Ele foi a Gálatas 5, 16, 17. Aqui ele dá a receita. A receita para quem não quer pecar. Andai no Espírito.
e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou você anda na sua carne, amando tudo que é do mundo, comendo tudo que é do mundo, fazendo o que o mundo faz, querendo o que o mundo quer, buscando o que o mundo busca. Ou você vai andar no Espírito, ou seja, você vai andar em união com Deus, buscando Ele, orando sem cessar, falando com Ele. Você escolhe andar com Deus, andar no Espírito. Aí o pecado, quando vier, não tem poder para te derrubar, porque o Espírito está alerta, e eu te digo, até dormindo, viu? Até dormindo Deus te guarda. A única forma de alcançar esta plenitude, só a única forma de alcançar esta vida, de ser esta igreja, o profeta disse, é entender corretamente a palavra. É receber o evangelho correto, o evangelho eterno, que aquela igreja de 1 Tessalonicenses pregou. Quando nós recebemos um evangelho puro, uma palavra sim, sim, não, não, nós temos uma grande chance de sermos esta igreja se nós amarmos esta palavra e esta eleição e decidirmos viver assim, sabendo que é possível. É possível você viver para Jesus. Não importa se você é uma criancinha de 3 anos, 4 anos, ou se você é um velhinho que nem eu, já beirando os 80, 90 aqui, que eu acho que eu tenho até uns 200 já, de tão cansada que eu tô dessa vida. Não vejo a hora de ir para minha casa do céu. Não é? A gente vai ficando cansado, não queremos mais, queremos ir para casa. Então, ele diz a gravidade de nós, neste ministério, nós temos uma responsabilidade impressionante. Nós somos a única esperança do Brasil entrar no reino de Deus. Porque nós estamos, primeiro, transmitindo o evangelho puro. E segundo, vivendo e provando que é possível ser santo. É possível ser separado. É possível viver como Jesus falou, no mundo, mas não é do mundo. É possível obedecer a Deus completamente, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele veio e ele fez o que ninguém podia fazer. Então, recentemente o profeta falou da pureza de coração. Então, vou falar de cor, 1 João 3, como eu entendo e como que o profeta está explicando. Ele diz: filhinhos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O homem super pecaminoso, o Deus Santíssimo, inatingível, sublime, elevado, ele nos chama de filhos. Sim, ele diz, de fato nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo nos rejeita, assim como não conheceu a ele. Amém? Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos como ele é. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja, é fé, é fé. Nós queremos ser como ele, nós buscamos ser como ele. Ele é o grão de trigo que nos gerou, uma multidão de grãozinhos de trigo iguaizinhos a ele. Ainda não se manifestou, mas a nossa esperança, nós vamos avançar até o fim. Mas nós sabemos de uma coisa, que a qualquer momento ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nós então seremos como ele é. Porque o veremos como ele é. E aí vem a chave. Todo aquele que tem nele esta esperança de ser como ele é, todo aquele que recebeu esta promessa de ser como ele é,
acontece uma maravilha. Você começa a se purificar, se separar, se guardar, assim como Ele é puro. E é assim que o Senhor está nos purificando. E o desejo do nosso coração e a fé de que Deus pode fazer. Então, eu quero agradecer, cheguei ao fim das minhas anotações. Peço perdão por ter demorado tanto, mas me esforcei para anotar o máximo possível, para pontuar todas as coisas. Mas eu quero dizer que para vocês que estão andando neste ministério tão lindo, tão tremendo, tão puro, nunca se deixem enganar pelo inimigo, porque ainda temos o maravilhoso presente de Deus do arrependimento. Aqueles que vivem em Cristo não vivem mais pecando, mas ainda podemos pecar. Mas se pecarmos, Ele falou, arrependa-se. Arrependa-se. Confesse o seu pecado e o sangue de Jesus vai te purificar. Porque eu sei que há muitos irmãos neste ministério que o diabo está tripudiando na vida deles. Está torturando eles, porque eles pecaram em alguma coisa, eles acham que já estão condenados. Eles acham que não há mais esperança. Pelo amor de Deus, enquanto houver vida, enquanto nós estamos aqui, há arrependimento disponível. O sangue está fluindo. Nunca se deixe enganar. Nunca afaste-se do Senhor, aceitando a condenação de um maligno, quando Deus se deu a você, para que você viva. Volte. Deus esperou pacientemente o filho pródigo, que foi embora com a herança e gastou tudo. Deus foi paciente, amou o ladrão da cruz. Deus perdoou Pedro. E Deus perdoou muitos, até o último suspiro. Nunca você pode aceitar uma palavra que te condene, enquanto você ainda tem o desejo de amar a Deus, estar com Ele e ser restaurado e se arrepender. Amém? Então, com uma salvação tão poderosa como esta, pensa no Senhor, guarda o teu coração. Ultimamente o Senhor tem me trazido a armadura de Deus, que é Cristo, é Cristo. Essa armadura é uma pessoa, não é aquilo que você vê lá, armadura, blá, blá, vou pôr isso, vou pôr aquilo. Eu conheci uma pessoa que ficava se vestindo da armadura o dia inteiro. Eu nem sei onde ela foi parar, nunca saiu do mundo, nunca foi regenerada, mas a armadura de Deus era o tempo todo uma doutrina. A armadura de Deus é uma pessoa, é Cristo em nós. O capacete da salvação é algo tão poderoso. É um revestimento, é a paz de Cristo que excede todo o entendimento, montando guarda na tua mente, guardando a tua mente de todas as setas inflamadas do maligno. Este capacete, ele é tão poderoso para te tampar e só deixar os teus olhos olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. O escudo da fé, guardando esta fé que você recebeu, que foi entregue uma vez por todas. A couraça da justiça. Nós recebemos esta justiça da parte de Deus. Amém? O cinturão da verdade, guardando as nossas emoções, para a gente não ser jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Firmes, inabaláveis. A verdade que nos foi entregue e nós somos guardiões dela, vamos guardar e não vamos vender por nada. É inegociável. As sandálias do Evangelho da Paz. Não importa se está tudo dissolvendo debaixo do teu pé, você é inabalável. A paz de Cristo te sustenta. Amém? A espada do Espírito, sempre pronta. Então, amados, tudo
Na nossa salvação se resume em Cristo. Assim como a nossa destruição foi em Adão, em Cristo está toda a regeneração, tanto do ser humano como de toda a criação. Vai ser regenerada e Ele está vindo para fazer esta maravilha na terra. E eu quero estar lá para ver o meu Senhor glorificado, reinando bem aqui nesta terra que Ele criou, que o homem destruiu por amar o diabo, por amar o pecado. Ele vai fazer novas todas as coisas. E os mensageiros, as duas testemunhas que vão demolir a terra, para julgar este mundo e preparar este mundo para o nosso Senhor, o nosso Rei, vir reinar aqui. E pode ser muito breve, vai demorar só 7 anos depois do arrebatamento, e Jesus virá e estabelecerá o seu trono em Jerusalém. Aleluia! Finalmente a terra conhecerá a justiça. Já está tudo consumado. Nós estamos aguardando esta grande vitória se manifestar, e Ele falou: vocês agora serão participantes da vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo e finalmente sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado. Já pensou? Quando finalmente o pecado for destruído, a morte vai ser aniquilada. Aleluia! Quanto menos nós pecarmos, quanto mais nós confessarmos e formos lavados e amarmos a santidade, vamos pecando cada vez menos, a morte vai sendo tragada na nossa vida também. Não a morte do corpo necessariamente, mas a morte que nos arrasta para o pecado. Então, amados, muito obrigada. Eu sei que a hora agora já está adiantada, mas eu creio que foi uma noite maravilhosa, um culto maravilhoso. E eu estou muito feliz que o Senhor trouxe uma palavra tão maravilhosa, corroborada e confirmada por um testemunho tremendo que nós recebemos nesse dia. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. E a minha oração é que todos nós, para que Jesus seja muito glorificado, todos nós cheguemos à plenitude da estatura de Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito, que Deus possa olhar e ver um povo que creu, que amou e clamou e bateu, até que o Senhor veio e os transformou, destruiu o pecado e a morte. Em nome de Jesus. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Deus abençoe a todos, amados. Shalom, shalom, shalom. Baruch haba b'shem Adonai. O Senhor está vindo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Shalom, shalom.